Sente o clima! Está começando mais um Estação Hamburgo. Sexta-feira, as bancadas de sexta-feira são aquelas bancadas muito especiais, com assuntos mil. E hoje, grandes pessoas aqui comigo. Não tem uma senhora ou senhorita, mas em compensação, esses caras aqui são bonitos, cara. Olha só, é um mais bonito que o outro. Só o do meio que não adianta, né? Como é que tá, Rafael? Esse modelo manequim aqui, puxou pelo pai, Rafael? Boa noite. Boa noite. E ainda vem com voz de... E ainda vem com voz... Já sai esnucado aqui. Já sai esnucado. Já sai esnucado, né? Obrigado. Vou pular a pergunta. Ah, não, que isso, cara, que isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Vale TV. Eu que me sinto da casa já, né? Alguns anos já. Muito obrigado. Coisa boa. Cláudio Gomes, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Prazer para nós estar aqui de volta, né? Uma hemorragia de satisfação. Satisfação né? inenarrável. Esse aí sempre fala. É uma satisfação inenarrável. A gente está aí fazendo o primeiro mês, fechamos o primeiro mês com o nosso programa Origens do Sul, né? Mas a ideia, meu padrinho aqui do lado, né? Então realmente foi uma satisfação estar aqui e poder dizer que amanhã às 10 da manhã nós estaremos aí com um programa inédito gravado na cidade de Lajeado. Então, curta aí na Vale TV, amanhã 10 Origens do Sul. Origens do Sul. Coisa boa. Marcos Bock, muito boa noite. Mais uma vez, Marcos Bock, presente na bancada de sexta. Eu acho que tu já vai ficar por aqui com a cadeira cativa, aquela de sextas-feiras. O que tu acha, Marcos? Isso aí não tem problema, já estamos aí, é quentinho, o estúdio é bacana bom, aqui, né? né? Então vamos embora, vamos ficando por aí, boa Porque noite. sempre novidades, né? É um prazer estar de volta aí e vamos conversar um pouquinho essa noite. E hoje também junto conosco, Gustavo Fink. Gustavo, irmão de filho, né? Na verdade, é quase irmão do Fink, que segundas-feiras à noite vem para cá conversar com a gente. É impressionante esse rapaz. Tu também fala como pai, assim? Como é que é? O pai tem um pouquinho mais de experiência, né? Então a gente segue copiando e segue nos atalhos dele, né? Mas o pai não trabalhou com MMA nunca, nada, né? Não, o pai até não gosta muito. Até ele era contrário ao MMA. Sério? Mas aos poucos ele foi sendo introduzido pelo filho e mostrando que o MMA é um esporte que as pessoas treinavam para estar ali fazendo aquilo com gosto, né? Era um trabalho de muitas pessoas. E é um prazer estar do lado aqui do Marcos Bock e dos demais componentes da mesa. E o Marcos é um grande incentivador do esporte também. É um cara que eu tenho um prestígio muito grande, porque a responsabilidade que ele tinha em frente aos clubes na ginástica, no atiradores agora, é um homem que a gente pode seguir como exemplo na cidade. Olha aí, viu? Começamos com elogios. Não foi combinado, viu? Faço minhas as palavras do Gustavo. Já que falaste em MMA, Novo Hamburgo vai ter algum dia novamente? Volta para cá o MMA? O último evento que a gente fez foi em 2012, se eu não me engano. E de lá para cá, vários eventos tentaram trazer eventos para Novo Hamburgo, mas o esporte deu meio que uma caída, né? O UFC deu uma decaída a nível mundial, e os eventos no Brasil é muito difícil, né? Sem patrocínio. Eram eventos que custavam grandes valores e os investidores estavam um pouco desaquecidos, né? O Brasil deu uma caída, diz ele assim. Quando ele diz isso, que o Brasil deu uma caída, eu tenho que lembrar de um certo jogo de futebol que hoje deu uma caída, né, e tal. Vamos conversar um pouquinho sobre futebol para começar. Eu sei que daquela ponta o cara vai me esnucar de novo. Não. Eu vou te deixar para depois. Vou começar por Cláudio, Marcos, Gustavo. Quem gostaria de falar sobre a eliminação do Brasil hoje? Eu acho que o mais experiente é o Marcos, né? Tu acha? Mas, óbvio. Tu acha? Ele pode falar em nome da bancada. A gente falar de clube e clube de futebol e tal, tem essa questão, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que a gente torce
por um país inteiro, que é uma seleção brasileira, né? Então o pessoal às vezes diz assim, não, porque agora tem aquela raiva inicial que dá de uma derrota, né? Mas a gente torce por um país, por uma seleção, e as pessoas passam, tá? E a equipe, o distintivo da seleção brasileira permanece. O futebol ele tem, eu acho que disso, né? Toda a gente sabe dessa questão, muitas vezes, de ser imprevisível nas situações, né? Entrando no mérito já direto, né? O que está bom e o que está ruim, né? Eu acho que a seleção brasileira faltou um líder em relação a isso. Deve dizer, mas isso é uma incoerência, né? Porque o Tite é um grande líder e tal. Mas é um pouco diferente. Às vezes tu precisa, e isso se faz muito na pré-seleção de algum evento ou de alguma palestra, tu tem que cuidar muito para tu não... A motivação não ser algo ao contrário, sabe? Que as pessoas ficam tão sensíveis que qualquer sinalzinho já sentem isso, né? Eu acho que dentro do nós faltou um líder dentro de campo, tá? Não estou dizendo que o jogador jogou mal em relação a isso, mas eu acho que para nós faltava aquele líder dentro do campo que realmente o cara que chutasse a canela mesmo e dissesse, não, escuta aqui, vamos lá e vamos aqui e tal. E nós tivemos a questão da geração Dunga e depois teve tantos outros, mas tinha sempre uma figura dentro de campo que era o norte da equipe. E eu acho que, mas todos têm a mesma função, todos são grandes líderes, todos são motivações. Isso não é assim que funciona. Às vezes tu precisa ter alguém realmente lá que leve, que nem num grande exército, sempre tem um que carrega a bandeira, sempre tem um que puxa a frente, sempre um que é o líder do comando. Eu acho que isso faltou para a seleção brasileira hoje. É um gestor falando sobre o gestor Tite, né, que foi na verdade, eu acho que é um grande treinador. Ele é um grande treinador, eu volto a dizer, ele não é dizer assim, vamos agora ter que tirar o Tite, trocar, não, nada disso. Estou dizendo que em relação a isso faltou, acho que dentro da própria seleção brasileira, em campo, faltou esse líder. A gente não tem essa identificação hoje, tanto que se discutia muito que o Neymar caía, se o Neymar não caía, se o fulano ia. Então acho que faltou esse grande líder da seleção brasileira, aquele capitão que que vai passar 30 anos, 40 anos que tu lembraria, olha, aquele era o capitão da seleção brasileira. Se, por exemplo, o Brasil ganhasse a Copa, quem levantaria a taça? Era uma situação. E outro, o tempo apagaria muito rápido esse nome dessa pessoa, e a história não mostra isso, né? A história mostra que o capitão era aquele líder dentro de campo que levava, que motivava a equipe, que carregava aquilo, e nos lembramos deles por muitos anos, e não assim que passaria despercebido, né? Não é o treinador que vai erguer a taça, no caso, né? Então, Gustavo, foi injusto assistir o jogo? Conseguiu assistir o jogo ou estava em viagem? Porque tu tá para tudo que é lado do Rio Grande do Sul, né? Não deu para acompanhar muito o jogo hoje. A gente estava numa palestra em Bento Gonçalves sobre a Zona Franca da Uva e do Vinho, um projeto do deputado João Derli que a gente está acompanhando de perto. Então eu não pude acompanhar muito. Aliás, é um belo de um projeto, né? A gente já acompanhou aqui, já viu alguma coisa sobre isso. O deputado João Derli hoje está com 2 bons projetos. Um para aqui região do Vale do Calçado, que é o Paraiana, que é a Zona Franca do Calçado, onde a gente tem até um certo apoio, né? Mas na Serra Gaúcha a gente vê que há necessidade realmente de um projeto que vá fortalecer aquela região. São carentes de apoios e o projeto já está tramitando em Brasília há 1 ano e está com grande perspectiva de ser aprovado aí na segunda comissão já esse ano ainda. Temos mais 2 sessões só na Câmara Federal, porque já entra o recesso e a campanha política está aí. Está chegando, né? E o jogo? Assistiu o jogo? Não consegui assistir, nada. Escutei um pouquinho, assim, estava muito trabalho, mas é lamentável, a gente que torce pelo Brasil, a gente quer sempre o bem, né? A paixão nacional é o futebol e a gente gostaria que o Brasil passasse de fase, mas segunda-feira está aí, a gente tem que trabalhar de novo, né? Até tem um meme do Neymar dizendo, ele apontando assim, dizendo, terça-feira eu quero ver todo mundo trabalhando. Tá? Vai ter feriado, né? Acabou o feriado, o Brasil ia jogar na terça, não vai mais. Cláudio? Uma das coisas que eu venho fazendo já há alguns anos, né? É trabalhar com grupos, né? Grupos de danças, inclusive. Tive a honra de participar lá, o Fernando esteve conosco uma vez. É verdade. E ontem eu estive num grupo... Não que eu dançasse alguma show. Coisa nesse sentido, né? Não. Tá bom. É que dentro dos grupos, e ontem eu usei um exemplo bem interessante até
para o grupo, né? A palestra que eu fiz foi da meia-noite às 2h12 eu postei uma foto com um grupo. Eles se reúnem para danças tradicionais no CTG, né, que a gente se envolve. E eu falei exatamente isso ontem para o grupo. Eu disse, olha, nós já foi embora o Cristiano Ronaldo, já foi embora o Messi. Se nós pararmos para ver, nós já foi embora mais de 20 grandes jogadores, nomes tops E eu citei isso para eles. Eu disse, se vocês não tiverem uma liderança, vocês estão um grupo, né? Eles vão lá para competir, um festival de dança, inclusive, depois nós vamos citar aqui o grupo lá de Cantado, que foi campeão lá no Chipre. E assim, eu citei isso para eles precisam de uma liderança. E ontem parece que eu falando sobre isso com o grupo, e hoje a gente terminou o jogo, nós ficamos realmente pensando assim, cadê o líder? Quem é o líder? Quem é que vai resolver? Quem é que vai chamar para o lado? Que nem eu falo, tu teve comigo lá no evento que a gente fez, que é pegar os jovens, assim, porque chega um momento de muita emoção, né? Que vão se apresentar para um público muito grande e uma competição que a nível estadual ou a nível mundial, no caso, né? Eles têm que estar preparados, mas sem um líder não tem. E ontem nós pregamos muito sobre isso e hoje provou-se que mais um grande jogador foi embora por falta de liderança. Eu acho que em todas as áreas, né, a gente está falando aqui de futebol, mas em todas as áreas há uma necessidade premente muito grande de lideranças. E principalmente nessa parte política do nosso país, a gente percebe isso, que faltam boas lideranças, né, lideranças do bem, aquela coisa toda. Eu, desde a minha adolescência, que eu lido também com grupos de jovens e tal, e eu percebo a mesma coisa. Eu acho que falta realmente. E vamos lá, mas... Rafael, agora uma polêmica. Semis no K, por favor. Tá. Qual é a polêmica? Não, só para lembrar que um dos grandes líderes da nossa cidade foi o seu Pedro Adams, né? Que quando ele acreditou sozinho no setor coreiro calçadista, né, que na verdade nem existia o setor coreiro calçadista, o seu Pedro Adams, ele acreditou sozinho na ideia. Ele começou a fabricar sapato quando não se falava em sapato. E o sapato de Novo Hamburgo foi parar nas vitrines de todo o planeta Terra. Né? Nova York tinha sapatos produzidos em Novo Hamburgo. Só que talvez, assim como na seleção brasileira, nós ficamos de salto alto, talvez, e subestimamos os adversários, né? Hoje eu ouvi muita gente dizendo, a Bélgica, não sei o quê. Eu pensei, meu Deus, a Bélgica, eles têm história de guerra. Quantas vezes a Alemanha invadiu a Bélgica? Quantas vezes a França tocou bomba? Todo mundo passava por ali e atirava na Bélgica. Então eles têm uma história de guerra comparado a nós, Brasil, país do carnaval, né? Então nós não podemos subestimar os nossos inimigos. E assim vale para a liderança, vale para o setor do calçado, vale para todas essas nossas conquistas. E diga-se de passagem, eles foram um adversário muito... aguerrido, eu vi o jogo, eles jogaram de verdade. Mas não foi aquela guerra, né? Não foi isso, eles realmente... Jogaram bem. Jogaram bem, Quem né? joga melhor ganha, né? Mas... Eu não entendo de futebol, mas eu acho que quem joga melhor ganha. Eu quero dar o meu depoimento em relação também a isso. O Marcos está completamente certo, eu acho que faltou realmente liderança. Mas eu, como jogador de futebol também, como jogo de vez em quando e tal, o artilheiro da ABB lá em cima do Futebol 7, tenho para dizer para vocês o seguinte também. Eu, pelo menos na minha carreira do JR, essas coisas todas, gente, o Brasil perdeu para ele mesmo. Eu ia te comentar, fazer esse comentário Brasil, em cima do que o Rafael estava comentando. Todos os méritos para a Bélgica, todos os méritos para os adversários, para os outros, mas hoje nós perdemos para nós. Perdemos pela incompetência de saber fazer gol, perdemos pela incompetência de não ter liderança, de repente, dentro do campo. Então foram várias coisinhas que aconteceram, mas não é para ficar jogando... cruz no pessoal, não é nada disso nesse sentido, mas eu senti isso. E o outro, tu observava a seleção brasileira muito frágil em campo, né? Ela não chegou em bola dividida, aquela questão de chegando mesmo, né? A fragilidade da seleção, literalmente, tu muito pegava ali... os jogadores, né? Tu via os jogadores se poupando, literalmente, né? Não conseguindo entrar, na dificuldade de chegar na bola. Em relação a isso, dá essa impressão da fragilidade do jogador de futebol. Talvez seja por disputar um campeonato, todos disputaram um campeonato muito forte, apesar que os belgas também em relação a isso, mas quando tu fala em a seleção perder para si mesmo, acho que a gente observa bem isso, que
ela tem uma estratégia, tem uma motivação e tal. Tá, mas e agora aconteceu um gol, o que eu faço? Quem é que vai me levar? Né? Dá a impressão que eles ficam olhando pro professor, ficam olhando pro técnico, e agora? O que eu faço? O que eu faço? E a solução era dentro de campo e não fora do campo. E não fora do campo, né? E essa questão que o Rafael comentou também do Pedro Adams, né? Ele foi literalmente um líder, né? Porque ele acreditava em algo que poucas pessoas acreditavam, que é um visionário, né? Tinha essa visão do futuro em relação a isso, e depois ele formou muitas pessoas em cima do sonho dele que também acreditaram e foram atrás, foram buscar. Muitos poderiam ter dito assim, mas ele já fez, eu não vou fazer. Porque ele já fez e se cresceu muitas outras empresas em relação a isso, né? É a questão da oportunidade em relação a isso. Acho que isso é bem. Enquanto tu falou da seleção brasileira, a gente vê isso, né? Faltou criar oportunidades, dizer, não, eu vou conseguir, eu vou fazer coisas diferentes, né? Cláudio, dentro da área gauchesca, dentro dessa área que tu atuas e trabalha há tanto tempo já, tem uma vida longa, os filhos, inclusive, também, dentro de CTGs e tal, também tu sentes falta, de repente, disso? Sentiu? Já perdeu alguma vez para ti mesmo? Já perdeu? O CTG já perdeu para si mesmo e não para o outro? Muitas vezes. Inclusive, o fato principal do meu trabalho com os grupos, né, que eu faço palestra para muitos grupos no Rio Grande do Sul inteiro, e eu bato numa seguinte questão, assim, nós não podemos ser estrela, nós temos que ser uma constelação. Então, ontem à noite eu falei sobre isso, e buscando um líder para que não fosse a estrela do grupo, e sim formasse a bela constelação. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Brasil, e é fácil comentar as coisas depois que aconteceu, claro, né? Claro. É bem mais fácil, né? É mais fácil. Eu acho que o Tite é o melhor técnico hoje da atualidade, e eu não sou entendedor de futebol, mas agora o Rafael aqui deu uma aula para nós, para você ir, né, em casa, porque assim, ó, os caras entrar com vontade, entrar numa guerra de verdade, né? Ontem à noite eu falei, nós citamos alguns exemplos assim, de o peão entrar no tablado com prego na bota. Tem noção tu dançar com prego na bota e começar a sentir o pé molhado e pensar que tá suando e depois ele tirar a bota por sangue? Entendeu? Tu acha que algum jogador belga se preocupou se estava com dor no dedinho, ou estava com problema na perna, ou estava com... Ele entrou para ganhar. Então, determinação, vontade e esquecer da estrelinha. Sangue, suor e lágrimas, talvez. Exatamente. Mas, Rodrigo, dá para avisar o Rodrigão que é o seguinte, pode tirar a equipe de esportes aqui da TV, porque essa aqui vai dominar. Rodrigão, pode tirar que a bancada das sextas-feiras acaba de demitir toda a área de esportes da TV aqui, né? Isso é bom demais, isso é bacana. Impressionante, coisa boa. Vamos mudar de assunto, então, vamos lá. Só a última, o Tite deve continuar, o treinador, quando acontece esse tipo de coisa, o treinador continua? Depois tem piadinha da Copa, né? Também. Depois eu vou falar para ver se pode entrar no ar antes. Tá, a gente pergunta. A gente pergunta ali se pode ou não. Aí olha a cara do Alex ali, do Alex ali. Não, o Tite continua, o nosso treinador continua, quando acontece Na realidade, nós não temos nem presidente da CBF, né? Que ele só assume em abril, né? Então o Tite vai ficar. Não tem ninguém para demitir o cara, né? Para ser o presidente, né? Demitir o cara, mas tá parecido com o nosso país. Quem é que vai demitir o presidente? Não temos presidente, então não tem ninguém para demitir. Então já começa por aí, né? Temos um vice-presidente, é o Noveleto, né? Tá lá na Rússia o Noveleto. Que nem o Marcos disse, o Tite é o melhor técnico hoje da atualidade e ele deve ficar. Eu acho que ele não tem que sair. E sim, o problema não foi ele, o problema não foi o Neymar, o problema, você pode ter certeza disso, né? E até que estão culpando o tal do Fernandinho, também não sei, eu que nem eu falei desde o início, meu negócio é danças tradicionais, CTG, Mas eu digo assim, o que realmente faltou foi a liderança, então só isso. Então não é culpa, não precisamos culpar o Neymar, culpar o Tite, culpar a CBF, o presidente, caralho. Nós temos que preocupar que nós temos que buscar uma liderança. Rafael. Eu sei que tem uma estrela feliz lá no céu. Professor Sarlé, o senhor que nos acompanha aí de cima, que ele foi para o céu, tenho certeza, que foi uma grande liderança de Novo Hamburgo e deixou um representante da mesma grandeza, né? O querido Udo, nosso amigo de longa data. Eles são
belgas. E eles estão felizes hoje, né? Então vamos fazer isso, vamos reconhecer que o Brasil jogou mal e perdeu, e vamos ficar felizes por essas pessoas tão queridas aqui do Vale, que são de lá, e o professor tinha uma história bem triste com relação à guerra, né? A gente até já falou sobre ele aqui em outros programas, né? Então, já que estamos falando de futebol e liderança, Brasil e Bélgica, nada mais justo do que citar o nome deste grande visionário de Novo Hamburgo, que era o professor Sarlé. Grande amigo nosso, eu tive pouco tempo de convivência com ele, mas o meu pai conviveu muito com ele, eu escuto muitas histórias do professor Sarlé, e agora eu estou tendo a oportunidade de conviver com o Odo, que é uma pessoa fantástica, que provavelmente está nos acompanhando. Então, fica esse registro, né? Que liderança, que eles estão felizes, né? Por isso, né? Então, que liderança do Ernest Sarlé, né? Aliás, tem casos fantásticos para falar desse homem, tem histórias maravilhosas no teatro da Fundação Evangélica, e quando ele ficava brabo, né? Subia aquele vermelhão, né? As orelhas dele ficavam vermelhas. Né? O Lelo está aí junto conosco. O Lelo deve lembrar bem disso também. Mas subia aquele vermelhão, e que liderança, realmente, e um homem visionário, né? Um homem de uma visão bem aberta, bem para frente mesmo, né? Gustavo, mais um pouquinho então de novidades aí. Está vindo alguma coisa acontece alguma coisa nova nesse nosso nessa nossa Novo Hamburgo, pelo menos, porque viagens para fora tudo bem, mas dentro da cidade tem algum projeto, alguma coisa para acontecer de bom para nós? A gente está agora acabando o ano, porque já entra a eleição, mas o João Derli foi o campeão de destinos de emendas para Novo Hamburgo. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não acompanham o trabalho do político, mas só vê as obras acontecendo nas ruas, a população que pede essas demandas, a gente consegue atingir um pouquinho, como a gente consegue fazer, na verdade, o trabalho de formiguinha, a gente apoiando o Poder Executivo, né? Então, a gente tem aí a revitalização da Pracinha do Foguete, a construção de uma pista pública de bicicross lá no Ouro Branco, a gente tem a aquisição das câmeras, que foi um projeto começado pelo Paz Novo Hamburgo, onde o Marcos e a André Schneider e o Lelo estavam juntos. Então, isso é gratificante para a gente poder compartilhar esses trabalhos que realmente refletem na vida das pessoas, né? São essas câmeras, era um projeto piloto já desde 2015. A prefeitura perdeu em 2016, de governo do PT, o Laurmann, conseguiu perder uma emenda de 250 mil. Hoje responde um processo de improbidade administrativa, por não ter usado os recursos federais destinados à cidade. Mas no próximo ano, o João Derli, pelo apoio do Grupo Paz, ele realmente deu de novo os 250 mil e as emendas saíram. O dinheiro já está depositado na conta da prefeitura, está aguardando agora a Guarda Municipal a fazer a aquisição dos equipamentos. João Derli continua, é pré-candidato? É pré-candidato a deputado federal. Novo Hamburgo fez 4.200 votos, total de 107 mil votos. E tu trabalha diretamente com ele? Trabalho diretamente, sou assessor dele, sou o braço direito aqui na região. A minha área de atuação era para ficar só na região metropolitana, mas a gente vai buscando uns projetinhos aqui e ali, daqui a pouco a gente vê, segunda-feira a gente está em Santa Maria, depois a gente está em Santana do Livramento, e a gente tem que apoiar também os candidatos que vão concorrer a deputado estadual, que vão apoiar a candidatura do deputado. Eu não vou concorrer, acho que é uma oportunidade que eu tenho de ajudar na candidatura dele em todo o estado, e que nem eu falei, o pai me dá muitos atalhos da vida, né? Eu aprendi muita coisa com ele, aprendi muitas histórias também do Ernest, e aprendo muito com a bancada também, com o Rodrigão, com o Marcos, é um líder que a gente tem na cidade. Isso é importante, a gente ter pessoas que a gente pode se espelhar, né? Então, a política hoje é difícil tu ter que ficar todo dia dizendo que tu é limpo. As pessoas não têm que te criticam todo dia na rua porque tu é político. Tu tem que se justificar por que tu faz as coisas bem, né? Antigamente, quem se justificava eram os maus políticos. Hoje existem tantas pessoas que fazem tanto mau uso da política que tu tem que justificar que tu é bom, tem que provar para as pessoas que tu é bom. As redes sociais, hoje, existem muitos críticos, né? Mas, na verdade, eles não sabem diferenciar o que as pessoas de bem querem fazer. Tem pessoas boas e pessoas de bem que querem fazer pela comunidade. Eu vi, semana passada, no jornal, críticas sobre as emendas parlamentares, que são usadas como um mecanismo de troca com o Executivo, né? Isso é para quem quer fazer mau uso da política. Mas tem municípios do interior que 100 mil reais salva a saúde do município. Então a gente não pode criticar o destino de emendas parlamentares.
Eu preciso fazer um registro histórico aqui. O Fink, né, seu Fink, nosso querido Fink de longa data, e o Lelinho, né, que estão nos acompanhando aí. Olha a nova geração chegando. E as frutinhas caíram. As frutas caíram perto do pé, né? A política segue e eu tentei fugir da reportagem e não consegui. Estamos aí. Então fica esse registro. Fink falou de braço direito. Braço direito, o Carlos Fink, o pai, né? Sim. Quem é teu braço direito, Marcos? Não, como assim? Braço direito? Quem é o cara que quando tu tá meio assim, é aquele cara que te apoia, que tem uma pessoa assim também? Não, eu acho que não. Acho que é um pouco diferente. Eu acho que assim, e é de fato, o Fink fez comentado, o Rafael também fez comentário em relação aos pais. Eu já saí um pouco desse lado em relação a isso, né? Até porque não ter o pai vivo mais. Mas eu não tive muito assim em relação a isso, mas tinha muito os objetivos traçados, né? Aquela questão de definir bem o que tu queres e trabalhar naquela linha ali, não fugir em relação ao que o mercado te coloca, aquele plano que tu tem, procurar trazer isso. E as inspirações daí, sim, né? Quem foi falado, Sarlé, tantas outras pessoas, isso nos inspira, assim, quando tu começa a ver aquela história, daí tu... e todos sabem da história de um quadro quebrado, onde um monte de gente... O quadro está quebrado, o quadro está quebrado, o quadro está quebrado. Então pega um martelo e um preguinho e arruma. Entende? Está quebrado, mas se está caindo, e ninguém faz nada por isso, mas está caindo, mas então faz. Arruma. Né? Tu entende? É essa a questão, eu acho assim. Hoje, que nem o fim falava, mas está ruim, Sim, está ruim, tá aí daí. Faça alguma coisa diferente em relação a isso. Talvez a gente fique cobrando muito também, assim, nossa, isso tem que ser muito bom, tem que ser muito bom, tem que ser muito bom. Não será que precisa ser tão bom assim, sabe? Tanta perfeição, a gente, né? Aquela perfeição, aquela coisa maravilhosa, e perfeição. Você está num país de guerra, né? Qual é a visão deles? Eles querem a paz, eles querem, né? Então, às vezes, a gente fica cobrando aquilo, não, porque tem que ser o melhor, porque tem que ser o melhor, porque tem que ser melhor. O suficiente basta, né? É uma questão, assim, de voltar um pouco às origens. Eu acho que a gente está indo num caminho muito rápido, né? A gente está indo muito rápido, a gente quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo. Não, mas, sei lá, será que precisa tudo isso, né? Muito bem. Depois do nosso intervalo, eu quero ouvir vocês também. Braço direito, inspiração. Olha, o pessoal está falando bacana, bonito aqui. Quem é a tua inspiração, braço direito, Rafael? Depois do intervalo. Quem é o teu porto seguro? Vou pensar um pouco, vou aproveitar o intervalo para pensar. Aproveita o intervalo, então. A gente complicado. vai para um rápido intervalo e já volta em seguidinha com mais Estação Hamburgo. Não saia daí.